Pela sua palavra, amém. Versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outrocina das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Sim, que deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Vou pedir 10 minutos em vez de 5. Eu sei que vocês vão me conceder isso. Ninguém vai embora, eu sei. Obrigado. Eu quero dividir rapidamente, né? Quero dividir rapidamente com vocês sobre a inevitável tarefa de todo cristão. A inevitável tarefa de todo cristão é inevitável. Isso aqui que o apóstolo Paulo traz para nós, ele escreve para Timóteo, é algo que é inevitável para todo cristão. O apóstolo Paulo ele começa falando que numa grande casa não tem só utensílios de ouro e de prata. Essa grande casa, né, você vê lá em Romanos capítulo 9 que ele fala disso também, de utensílios de honra e utensílios de desonra. No contexto de Romanos capítulo 9, Paulo está falando do mundo, a grande casa é o planeta. E aqui não dá para a gente saber se ele está falando do planeta ou da igreja. Nem Calvino sabe dizer o que é. E os comentaristas também não conseguem, mas se a gente for pegar a referência do texto de Romanos, já que lá em Romanos Paulo deixa claro que ele está falando que a grande casa é o mundo que Deus cuida, a gente pode entender que nesse texto o apóstolo está falando de vasos de honra e vasos de desonra, como os vasos de honra são aqueles vasos imundos, que são os descrentes que não conhecem o Senhor. E os vasos de honra são aqueles que, purificados, lavados pelo sangue de Jesus, conduzidos ao Evangelho e ensinados até o arrependimento, eles se purificam e eles se tornam utensílios de honra para o nosso Senhor. E Paulo, nesse texto, ele coloca para nós, em primeiro lugar, o propósito desse trecho que a gente leu. É o propósito, e eu quero falar aqui que é o propósito de honra. Paulo está falando sobre a importância de vestir alguém com honra, sobre nós vestirmos as pessoas de honra, sobre nós honrarmos as pessoas, sobre nós ajudarmos e conduzirmos as pessoas para que elas se tornem vasos de honra, para que elas sejam purificadas, para que elas sejam preparadas, para que elas sejam conduzidas, para que elas se tornem, para que elas se vistam de uma glória que o Senhor nos concedeu com a redenção dos nossos pecados em Cristo Jesus, para que elas sejam utensílios nas mãos do Senhor. O propósito disso daqui é honra. O propósito desse trecho todo é honra. O propósito é honra. O que Paulo quer falar disso? Ele quer falar de honra nesse local aqui. E ele quer dizer que nós podemos participar e nós somos chamados para ajudar as pessoas a se revestirem com honra. Honra é valor. A gente é chamado para participar na obra de Deus, de encher a vida das pessoas de honra, que é significado. A gente é chamado para ajudar as pessoas a encontrarem significado na vida delas. E o nosso significado é ser usado por Deus. E Paulo vai falar sobre isso. Então o propósito desse trecho é honra. A gente ajudar as pessoas a viverem de um jeito que elas são honrosas, vivem de maneira honrosa, de maneira honrada. E honra significa valor. É fazer você, é te ajudar a você fazer a sua vida ser preciosa, a você não desperdiçar a sua vida. Paulo está nos convidando, como que a gente faz para ajudar alguém a fazer a vida valer a pena? Como a gente faz para ajudar uma pessoa que é um utensílio impuro se tornar um utensílio de honra? E isso tem a ver com criar uma cultura de honra, um ambiente onde a gente se relaciona para ajudar as pessoas a viver de modo digno do Evangelho. E aí aqui eu queria falar sobre duas impossibilidades. A gente é chamado para ajudar as pessoas a se tornarem utensílios de honra, porque Paulo fala no verso 21, se alguém a si mesmo se purifica dos erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. O cara vai ser usado por Deus.
Tem nada melhor do que você ser cheio do Espírito Santo e através de você o Espírito Santo faz as coisas acontecerem. Isso é honroso, gente, ter Deus dentro de você, ter uma relação íntima com esse Deus, ter Deus guiando você, Deus conduzindo seus sentimentos, as suas ideias, as suas ações. Deus está no seu corpo, está no corpo, Deus está dentro de você, movendo tudo que você faz. Isso é a maior honra que a gente pode ter. O próprio Deus, eternamente puro e santo, dentro de nós, vivo dentro de nós. Existem duas impossibilidades para isso acontecer. Primeira impossibilidade que eu queria destacar é que para a gente ser isso, primeiro a gente precisa assumir que a gente não sabe viver. E essa é a primeira impossibilidade dessa tarefa de ajudar as pessoas. A primeira impossibilidade é que a gente acha que já sabe tudo. A gente acha que já sabe tudo. Que a gente já sabe como é que vive, já sabe como é que faz. Nós já aprendemos. E esse trabalho de ajudar alguém, se tornar um objeto de honra, ele pode ser chamado também de trabalho de discipulado. É um trabalho de discipulado, porque a gente está reaprendendo a viver. Então o cara é um utensílio de desonra. Ele vive em pecado, ele vive em erro. E aí para ele se tornar um utensílio de honra, ele precisa ser discipulado. Ele precisa ser transformado, a cabeça dele tem que mudar, o coração dele tem que mudar, o corpo dele tem que mudar, as intenções dele tem que mudar. Agora, para isso acontecer, a primeira impossibilidade é que as pessoas acham que já sabem. Eu preciso vencer a mim mesmo, porque eu acho que eu já sei. Existe uma luta dentro de mim dizendo para mim que eu já sei como que eu devo viver, que eu já sei como as coisas precisam acontecer. Eu, quando não sou crente e depois de crente também, eu viro crente, aprendo o bom da Bíblia, já sei tudo. Eu acho que eu já sei tudo. E essa é a primeira impossibilidade. É muito difícil. Discipulado é uma tarefa impossível, mas é uma tarefa inevitável para todo cristão. A gente é chamado para fazer discípulo. E fazer discípulo é ajudar uma pessoa a fazer a vida dela ser uma vida honrosa. Fazer a vida dela valer a pena, onde ela encontra prazer no Senhor. A primeira impossibilidade é essa, que a gente acha que não precisa saber, a gente já sabe. Segunda impossibilidade, quando a gente acha que não sabe, a gente sai da primeira, talvez eu realmente precise aprender algumas coisas. A segunda impossibilidade é que a gente tem uma inclinação natural a perguntar para as pessoas o que elas acham da nossa vida. Se eu passar uma pesquisa, um questionário para você responder aqui, vai dar 10 segundos para você perguntar para o outro qual a resposta dele. E aí nós vamos comparar. O pastor John Thomas, ele fala assim, que o nosso coração está pronto o tempo inteiro para se certificar no coração do outro. O que ele acha daquilo que a gente está fazendo? Nosso coração está pronto para ouvir a opinião de todo mundo. Então, se a gente chega em primeiro lugar a uma conclusão de que eu preciso de ajuda para viver de maneira honrosa, porque eu não sei. A segunda barreira que eu encontro é que eu tenho uma grande inclinação e a tendência contínua de perguntar para as pessoas o que elas acham. Só que as pessoas não sabem, gente, como que vive. As pessoas não têm a resposta. A resposta vem da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é cortante, que discerne, que alimenta, que dá propósito para a nossa existência. Para a gente se tornar um instrumento de honra, um utensílio de honra na mão de Deus, primeiro a gente precisa entender, eu estou vivendo errado, Senhor, me ajuda a reencontrar sentido para a minha vida. Como que faz? Primeiro eu preciso entender, não está tudo certo. Não está tudo certo comigo e com você. Deus ainda está nos resgatando, Ele ainda está nos restaurando. Você pode ser crente, mas Ele ainda está salvando as áreas da sua vida e curando as áreas da sua vida, minha vida. E aí a segunda coisa é que não está nas pessoas a resposta. E a gente tem uma tendência de ficar perguntando para as pessoas o que elas acham da nossa vida. O tempo inteiro, o que você acha da minha vida? O que você acha da minha vida? O que você acha disso? O que você acha daquilo? A gente é viciado em ouvir o que as pessoas têm para dizer para nós. É bom ouvir o elogio das pessoas, é bom a gente ser honrado pelas pessoas, quando as pessoas nos respeitam, quando elas reconhecem em nós o que Deus colocou dentro de nós. Só que as pessoas não têm a resposta que a gente precisa. Para a gente ser lavado como utensílio e se tornar um utensílio de honra, é a palavra de Deus, é Deus que vai dizer para nós como as coisas têm que acontecer. E o apóstolo Paulo, ele coloca nesses versículos aqui que a gente leu, o que a gente tem que fazer para ajudar uma pessoa a se tornar um utensílio de honra. Então, do versículo 22 até o versículo 25, ele fala o que a gente tem que fazer. O que é? Ele fala, foge das paixões da mocidade. Primeira coisa que ele coloca é isso. Quando ele está falando das paixões de mocidade para Timóteo, ele não está falando necessariamente só de lascívia, ele está falando de paixões da mocidade, ele está falando de ímpetos.
O jovem acha que ele já sabe da coisa e ele vai lá e ele quer chegar e enfrentar tudo. Então é o ímpeto do orgulho, é o ímpeto da arrogância, é o ímpeto eu sei como é que faz. É o ímpeto de chegar a estabelecer as coisas, sem paciência, sem resiliência, sem tolerância. É o ímpeto também sexual, é todo tipo de ímpeto carnal, foge disso. Para a gente poder fazer discípulo, para a gente poder ajudar uma pessoa a se tornar um vaso de honra, ele coloca isso: primeiro, nega as paixões. Segundo, anda, busca a justiça, a paz, com gente que tem um coração puro diante do Senhor. Então, primeiro é para você ser um vaso de honra. Como que você faz para fazer discípulo? Como que você faz para ajudar alguém a se tornar um utensílio de honra? Como que você faz para ajudar alguém a se vestir de honra, de valor, para fazer a vida dessa pessoa ter significado? Em primeiro lugar, ele fala duas coisas: seja você mesmo um vaso de honra. Como? Foge das paixões. E em segundo, ande com pessoas puras, que tem um coração puro. E quando ele fala coração puro, não é que a pessoa não tem pecado, mas a pessoa tem uma disposição de ir atrás de Jesus com todas as suas forças. Soren Kierkegaard fala assim, que pureza de coração é desejar uma coisa. É porque não tem intenção misturada, só tem uma intenção: eu quero Jesus. Coração puro é isso: eu só quero isso. Eu só quero isso. E se ele quiser outra coisa, eu quero outra coisa. Senão eu só quero ele. Isso é pureza de coração. É desejar uma coisa. Só uma coisa. É só isso. E aí ele fala: primeiro, foge das paixões. Segundo, você anda com gente assim, que quer o Senhor só. Então, primeiro você tem que ser um vaso de honra. E aí depois ele vai dar 3 coisas, como que a gente faz para ajudar outros a serem vasos de honra. Ele fala sobre a gente evitar contenda, manter paz. Depois ele fala sobre a gente ter mansidão, paciência. E aí depois ele fala sobre a gente ter disposição para disciplinar. E essa disposição para disciplinar com mansidão, gente, é um amor que comove. É um amor que te comove para purificar o outro. Esse disciplinar com mansidão é: eu te amo tanto, estou tão comovido com você, que eu preciso dizer para você que essas coisas estão fazendo mal para você. Eu preciso falar isso para você. Paulo deixa muito claro nas cartas dele, quando ele fala assim, lá em Romanos capítulo 1, e quando ele fala em Gálatas, Efésios, quando ele fala assim, que a gente não pode só ver as coisas acontecendo. Quando as coisas erradas acontecem, a gente tem que reprovar as coisas, a gente tem que falar: isso aqui não está certo. Isso aqui não está certo, isso está fazendo mal para você. Sua vida está ruim por causa disso, você precisa de ajuda. Filho, deixa isso. Querido, meu irmão, deixa isso. Gente, vamos deixar isso aqui não está certo. É um amor que comove, eu amo você, eu quero que você viva de maneira honrosa. Isso me comove na sua direção, eu quero te disciplinar com mansidão. É com graça, é com paciência, mas isso precisa acontecer. Primeiro eu sou um vaso de honra, depois eu te ajudo a ser um vaso de honra. Como? Eu evito contenda, não é para ficar brigando com ninguém em primeiro lugar. Então a gente precisa evitar conversa que nos separam. A gente pensa diferente? Sai disso, passa longe dessas coisas. Por quê? Porque as nossas discussões por coisas desse tamanho tiram a nossa autonomia, a nossa autoridade para ministrar as coisas que são realmente importantes na vida das pessoas. Então, se você não gosta do brinco, azar é seu, fica aí com esse brinco na sua cabeça aí que você quer. Se você não gosta da barba, azar é seu, guarda aí. Porque se você começar a encontrar um monte de coisa para discordar, na hora que você tiver que realmente falar alguma coisa que presta, que é importante, ninguém vai ouvir você. Então, você fica sem achar contenda com coisas que não vale a pena. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo que aquela pessoa tem. Ah, eu não vou com a cara daquela pessoa. Azar é seu. Você não precisa gostar de todo mundo. Você não precisa achar todo mundo engraçado. Eu acho sem graça as piadas que a pessoa faz. E daí, guarda pra você. Você acha que todo mundo acha sem engraçado? Não acha, eu também não sou. Não tem problema. A gente pega as coisas que não são importantes e para de brigar por causa delas. Em primeiro lugar, fica sem contenda, Timóteo. Não fica brigando por coisas que não vale a pena. Não perde tempo com o que não é importante. Segunda coisa, tenha mansidão e paciência. Olha o verso 24, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, mas tem que ser brando com todos, apto para instruir, paciente. E aí depois, disciplinando com mansidão aqueles que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, mas também o retorno à sensatez. E aí, então a gente falou sobre qual é o objetivo, qual que é o propósito. O propósito disso que Paulo está falando, de fazer discípulo, de discipular, é vestir alguém de honra. Quando alguém é discípulo de Jesus, vive de maneira honrosa. Segunda coisa é as impossibilidades. A pessoa acha que não precisa aprender nada, está tudo certo. E aí depois, quando ela pensa que será que está errado, ela na verdade vai pedir opinião para os outros, em vez de perguntar para Deus o que Deus acha acerca da vida dela. E aí como que a gente faz? Primeiro, a gente é um vaso de honra. E segundo, a gente ajuda o outro a ser um vaso de honra. E aí para encerrar, por quê?
qual que é o objetivo final? Por que que a gente vai viver assim? Para que a gente chegue no versículo 20 e 25, que é o quê? Arrependimento e o retorno à sensatez, que significa a restauração da consciência moral, que é a mesma coisa que libertação dos laços do diabo, como o próprio Paulo fala. Quando a gente está preso pelos laços do diabo, eles são laços espirituais e mentais. Antes de serem emocionais, são os laços espirituais e mentais. Porque Paulo deixa muito claro, e Jesus deixa muito claro, que o diabo é o pai da mentira, e ele gosta de mentir para poder te colocar dentro de uma prisão na sua mente. E Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, que as fortalezas do Satanás são mentiras que você acredita. Ele conta mentiras. Sabe o que é, gente? Quando a gente enche a nossa cabeça de mentira, a respeito do que é puro, do que é bom, do que é santo, do que é justo, a gente vive em pecado e não acha que é pecado. E a gente não sabe por que as coisas não dão certo. À noite eu vou pregar sobre pecado e falar sobre como que o pecado surgiu. Não é de Adão que eu estou falando, não vou falar da queda, vou falar de quando que o conceito de pecado surgiu. Mas o diabo ele quer iludir a gente. Então Paulo fala assim, você precisa ensinar a palavra para esse povo. Apto para instruir, vamos lá, paciente, amorosamente. Para quê? Para que eles experimentem arrependimento, mas não é só arrependimento, tem que restaurar a consciência moral. Ela está deteriorada. Eles não discernem mais o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Você precisa de ajuda, você precisa fazer isso. Por quê? Porque se isso acontecer, eles vão ser soltos dos laços do diabo e eles vão se tornar vasos de honra. Amém? Isso, gente, é coisa de pai. Discipular é coisa de pai. Jesus fala que a gente não precisa ficar chamando os outros de mestre, de pai, essas coisas assim. E eu não acho que a gente, ninguém precisa me chamar de pai aqui. Você tem pai lá, seu pai, benção, seu pai do céu, seu pai na sua casa. Se você não tem, pode me chamar de vez em quando. Se você me considera seu pai espiritual, como muitas pessoas, tudo bem. Mas a questão não é nome, a questão não é título. A questão é um coração paterno. Discipular é coisa de pai. Ajudar alguém a se tornar um utensílio de honra é coisa de pai. Porque discipular é educar. E para isso eu preciso ser compassivo com você nas suas falhas. Eu preciso te ajudar na hora que você cai. E eu preciso ver e discernir o que está precisando aí acontecer. E aí separo para você se tornar um objeto de honra. E essa é uma mensagem para quem está fazendo profissão de fé. Porque esse é o compromisso que você está assumindo hoje. É um compromisso de ser ajudado nessa comunidade aqui. Nesse grupo de pessoas. Para você se tornar um utensílio de honra. Esse é o compromisso de hoje. Você veio aqui para falar assim, eu quero virar um utensílio de honra junto com vocês. Eu quero ser purificado dos meus erros junto com vocês. E essa é a palavra também para aqueles que já fizeram profissão de fé, para poder lembrar você o que você está fazendo aqui. Você está aqui para se tornar um utensílio de honra na mão do Senhor, para ser purificado dos seus erros, para o Senhor te dar arrependimento, restaurar a sua consciência, para você poder viver uma vida digna, para você poder viver uma vida com significado. Amém? E nesse momento, onde a gente vai passar para a ceia, a ceia, ela lembra a gente da união que a gente tem com Cristo. Porque quando a gente pega o pão, quando a gente pega o suco de uva, o quentão que Jesus purificou, a gente come aquilo, é como se todos nós comêssemos do mesmo pão, que é o pão da vida, que é Jesus. E a gente bebesse do mesmo suco, que é o sangue de Jesus. Então todos aqui estamos unidos espiritualmente. E quando a gente come da ceia, a gente lembra da nossa união com o Senhor e da nossa união entre nós. Amém?